CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, sexta-feira nós conversamos com a Lucy Misael e ela trazia dicas para a gente se livrar das moscas tão abusadas que entram na nossa vida sem pedir licença. E a gente, resolveu fazer um cross comentaristas, né? Com informações também do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Afinal, de onde as moscas vêm, gente? Tá tudo limpo, lindo, maravilhoso. Você começa a cozinhar, aparece uma. E quando não é mosca, é mosquito, de onde é que eles saem, o Marco? Como é que a gente evita essa praga muitas vezes, né? São diversas, são centenas de espécies de mosquitos, né? E muitas espécies de moscas. São completamente diferentes quanto ao comportamento, quanto ao hábito, e muitas vezes transmissores de doenças, né? Por exemplo, essas moscas transmitem bactérias, vírus, né? Essas salmonelas aí que são perigosas. E o mosquito gosta de água límpida e parada, tá? É o Aedes aegypti, você tem o mosquito anófeles, né? Você tem uma série de mosquitos que transmitem, por exemplo, uma série de doenças, né? Por exemplo, o Aedes aegypti, ele transmite 4 viroses, né, de dengue, o chikungunya, o zika vírus e agora a febre amarela, né? Também já identificaram que ele pode transmitir febre amarela. Então ele gosta muito de água parada, de ambiente onde tem algum acúmulo de água, porque as fêmeas utilizam essa água para depositar os ovos após a fecundação, então utilizam a água parada e límpida para depositar os ovos. E muitas das vezes, mesmo em ambiente seco, por exemplo, um balde, tem um balde com água, aquela água secou, mas está cheio de ovos da água. Os ovos grudam na borda do vaso, do balde, e ficam ali até 400 dias. Eita! Você vê que é muita coisa. Ficam ali. Na hora que molhar, eles revitalizam, eclodem, aí forma a larva, né? São estágios. Depois forma o indivíduo adulto, que a gente chama de imago, né? É o indivíduo jovem, a larva, o indivíduo jovem e o indivíduo adulto. Isso é questão de dias, tá? É muito rápido. O ciclo é um ciclo curto, vivem pouco tempo e, de certa forma, então tudo tem que ser muito rápido. O ovo eclode rapidamente, forma a larva vai formar o inseto jovem, imaturo, depois o inseto adulto, que a gente chama de imago. Então, quer dizer, o mosquito tem esse comportamento. E tem uma série de doenças que eles transmitem, né? Nós podemos, de repente, num outro programa, falar só sobre doenças transmitidas por mosquitos. É um problema seríssimo, né? Já as moscas, Patrícia, gostam de matéria orgânica em decomposição. Você sabe que a matéria orgânica, quando começa a se decompor, fezes, restos de comida, ele eleva a temperatura. Então a mosca deposita os ovos naquele local, à medida que vai decompondo, que eleva a temperatura, eclodem os ovos. A eclosão forma as larvas se alimentam daqueles restos de alimento, né? E depois formam a mosca adulta, que vai sair, vai se reproduzir, vai depositar ovos. Então, a melhor forma de você evitar moscas, né, lógico que tem outras, né, medidas, é evitar lixo aberto, resto de comida no meio da rua. Por isso que às vezes a gente tem questionamento, não alimente animais na rua. Por quê? Você tem um lado bom, que é um lado filantrópico, amoroso, né, essa questão, mas você tem o outro lado, que você vai atrair ratos, vai atrair moscas, baratas, né? Você vai acabar atraindo. Então, muitas das vezes a intenção é a melhor possível, mas o resultado não é bom, porque vem depois esses indivíduos transmissores de diversas doenças. No caso do rato, a leptospirose, as baratas que transmitem uma série de bacterioses e viroses, e as moscas também transmitem, principalmente a salmonela, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado. Então, mosca gosta de matéria orgânica em decomposição. Mosquito gosta de água limpa. Agora, vamos lá, Marco, o que chama a atenção da gente. Por exemplo, você mora num apartamento, seu apartamento está limpo, você não tem lixo, vai começar a cozinhar.
E aí, então, você começa a produzir o lixo. É uma casca de cebola, uma semente de tomate, é uma carne. A sensação da Lucy, para ela, o que mais atrai mosca é carne vermelha. Muitos dos nossos ouvintes no dia falaram que para eles o que atrai mosca é peixe. Peixe também. Pois é, e aí tá tudo bem, tá tudo limpo, você mora num apartamento, às vezes num quarto andar, num quinto andar, e daqui a pouco começa a aparecer mosca, onde é que elas estavam? Porque na nossa casa não é. Então, qual a distância que elas percorrem? Qual a distância que elas sentem cheiro dessa matéria orgânica? A gente vai voltar lá no início, né? Uhum. E tem alguém acumulando lixo, o lixo aberto, perto desse prédio. Perto quanto? Perto, 100 metros, 200 metros, ela voa, né? Ela voa nessa distância aí. Então, por exemplo, você faz sua parte, é igual a dengue, né? Uhum. Eu limpo o meu quintal, o vizinho não limpa, então o inseto se desenvolve, se reproduz ali. O que acontece? Churrasco atrai muita mosca. Mas você já reparou que à noite não tem mosca no churrasco? De dia, porque ela tem um hábito diurno. Esses insetos são muito olfativos, utilizam muito o olfato. Ao utilizar o olfato, eles são atraídos pelo cheiro. Então tá tendo carne, tá assando carne, tem carne já na tábua, aí vem a mosca. Por quê? Ela tá ali perto, tem algum ponto próximo aonde você está fazendo o churrasco, próximo onde você está fazendo o almoço, com um descarte incorreto, irregular de lixo, e acaba atraindo, e ela vai em busca de local para se alimentar e local também para depositar seus ovos. Então o objetivo sempre é esse. Você está fazendo sua parte, às vezes o vizinho não está, ou a coleta de lixo não está sendo apropriada pela prefeitura. Por isso que eu falo sempre, gente, matéria orgânica, lixo em geral, coloque próximo do local, próximo do horário que o caminhão vai passar. A prefeitura precisa se comunicar melhor com a população. Como que eu vou me comunicar? Eu vou avisar a população, bairro Bento Ferreira, o caminhão vai passar entre 9 e 11 horas. Então você vai colocar o lixo próximo do horário que o caminhão vai passar. Em São Pedro 1, né? Vai passar às 11 horas. Então você é avisado que o caminhão... E fazer uma propaganda. Falta muito, das vezes, nas prefeituras, melhorar a comunicação. A gente chama de comunicação ambiental, né? Então falta melhorar a comunicação com a população. E, às vezes faz o trabalho bem feito, mas não divulga de forma apropriada o que está fazendo. Então vira segredo, né? Se você não divulga, a pessoa tem que ficar adivinhando. Lá, só para citar um exemplo, lá em Terra Vermelha, eu dei um curso uma vez para o governo do estado, e nós fizemos uma caixinha de sugestões. O que você sugere? Para o bairro? O que tem que ser feito para melhorar? Não é? E uma das coisas que eles sugeriram lá é o seguinte: o caminhão de lixo lá tinha uma música. Então ele tocava a música, você está na rua de trás, você ouvia a música, opa, está na hora de colocar o lixo para fora. Aí pediram para tirar a música. Quando pediram para tirar a música, começou a espalhar lixo. Lá em Terra Vermelha, pediram para voltar a música. Porque as pessoas colocavam o lixo muito antes do horário do caminhão passar. Aí vem animais que podem romper a sacola, aí acaba espalhando, aí vem essas moscas, vem transmissores, rato, barata, né? Olha, pergunta dos nossos ouvintes aqui. O Franco está dizendo o seguinte: você faz a sua parte, né? Tem que lidar com a parte que não é feita dos outros. Mas vamos lá. Uma das coisas que foi falado na sexta-feira também é que o pessoal mata essas moscas com raquete elétrica, igual raquete de mosquito. Mas ele está fazendo uma observação, Marco, para tomar cuidado com essas raquetes elétricas, porque quando você mata um mosquito, ele morre, mas quando você dá uma raquetada na mosca, ela explode, e aí tem dejetos e tal, né, que acabam espalhando. Né? Ela tem uma série de contaminantes aí, não deve fazer isso. Né? Eu acho que o ideal é fazer a prevenção. A melhor medida é a prevenção. Dá para matar a mosca de alguma forma? Tirando a jornal... De certa forma... Você pode usar essa raquete, mas não para romper a mosca, né? Você pode usar. Se você fizer o que eu estou falando, não vai ter mosca. Se o poder público cumprir o seu papel,
também vai ajudar bastante, né? Olha que curioso, a gente falou de peixe, de carne, o Ailton está dizendo que na casa dele ele não pode chupar manga em paz, porque ele pega uma manga para chupar, chama a mosca. É o que eu falei do olfato, né? Esses animais são muito olfativos e eles são atraídos pelo cheiro. Uhum. E ele mora em Aracruz, o Ailton de Aracruz, conversando com a gente. A Silvana está aqui dizendo, olha, eu moro numa... Acaba atraindo. Desculpa, aqui falhou um pouquinho, o Marco, desculpa. Ok. Você estava falando da manga, o Ailton lá de Aracruz estava falando da manga e você estava falando do olfato, né? Que elas são atraídas pelo cheiro. São olfativos, né? Muito. Tem um olfato muito melhor que o nosso, muito mais aguçado que o nosso. Então o cheiro do peixe, da carne, do churrasco, e aí incomoda, né? Você está fazendo um churrasquinho, aí vem aquela mosca azul, né? Você fica tocando, toca... Mosca varejeira, cobre. Não? Essa azul é a varejeira? Varejeira que eles chamam, Aí cobre a carne, aí você começa a ter uma série de atitudes para poder ter um churrasco em paz, né? E nem precisa ser varejeira, não. Mosca comum também aparece. Mosca comum, mosca varejeira, mosca... Tem uma série de espécies, né, de moscas. Nós podemos depois tirar um dia para falar. Tem uma mosca com um nome engraçado, chama tsetse. Tsetse. Transmissora de doença também. Transmissora de doença. Nós podemos, num outro momento, falar sobre isso. Acho que é importante. Sim. A Silvana está aqui dizendo, olha, eu moro num apartamento no 4º andar. Meu apartamento é limpinho. Todos os dias, antes de trabalhar, eu organizo o apartamento, tiro o lixo. Um dia, quando eu cheguei à noite em casa, tinha um enxame de mosca em casa, próximo às janelas. Imagina. Eu fiquei com medo, porque tinha... Ela falou assim, devia ter mais de 200 moscas lá, todas esperando ela abrir a janela para entrar. O que pode ser isso, gente? E olha, provavelmente tem algum ponto perto da casa dela de acúmulo de lixo, ou alguém descartando irregularmente resíduos. Então ela tem que dar uma olhada nisso aí, que senão ela não vai conseguir se livrar dessas moscas, né? Então é importante fazer uma investigação próximo do local e, se for do poder público, ligar para a prefeitura. Falar, está tendo um acúmulo aqui de lixo e esse acúmulo de lixo, de certa forma, está atraindo moscas aqui para minha casa. Então é importante observar isso. Fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e volta, porque tem mais uma pergunta de ouvinte aqui. Okay. Rapidinho. Voltando com o nosso CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco, o Fernando está perguntando aqui o seguinte, os mesmos cuidados para mosca e para mosquito? Sendo que mosquito tem que tomar cuidado com água parada por causa da dengue? São ambientes diferentes, né? É o que eu falei anteriormente, mosca é matéria orgânica em decomposição. Resto de peixe, restos de carne, lixo, fezes, né? De animais, fezes humanas, matéria orgânica. O mosquito é a água parada, né? A água límpida parada, principalmente o Aedes aegypti, né? Que é transmissor da dengue, e quer dizer, é um problema sério. Então tem comportamentos diferentes, são espécies bem diferentes, né? Mas porém as duas são da classe insecta e tem uma característica comum, tem bom olfato. Bom, e outra característica comum é perturbar a gente também, né? E isso, os dois são maravilhosos, né? Nesse ponto. Agora, é verdade. Agora, eu acho que o Fernando está até perguntando isso, porque a gente, por exemplo, teve o maruim, né? Que a gente também falou muito, que também gosta é um mosquitinho que também gosta de matéria em decomposição, não é isso? Acho que essas coisas confundem também, né, Marco? Tem algumas espécies de mosquitos que vivem em áreas mais assim, mas principalmente onde tem água parada. O maruim também gosta de água parada, ele é terrível. Mosquito pólvora, aquilo coça, até dói, né, a picada do mosquito pólvora. Falar em dor da picada, mutuca é o que? É mosca? Mutuca é uma mosquinha, né? É uma mosquinha também dói, hein? Pequenininha, bem pequena, que a picada dói. Sabe por quê? Quando o indivíduo pica, ele injeta saliva com substância anticoagulante. Ele introduz uma estrutura chamada probóscide. Aquela estrutura que ele penetra na pele chama probóscide. Entra na pele da gente, injeta saliva com substância anticoagulante para não deixar o sangue coagular
e retira o sangue. Você sabe que são só as fêmeas, né? Os machos não picam. Macho é herbívoro. As fêmeas são hematófagas. Sabe por que são hematófagas? Porque precisam de sangue para gerar, porque é proteína, para gerar seus filhotes. Olha que bacana. Outra coisa que chamou a atenção a gente na sexta-feira, os nossos ouvintes estão lembrando aqui, são os nomes. A gente falou de mosquito borrachudo. Isso aqui tá, Patrícia. Pois é, fala aí, Adalberto, que a gente também ia perguntar para você. Bom dia. Ó, a relação aqui dos que a gente falou na sexta-feira, Marco. A mosca, mosquito, muriçoca, o maruim, pernilongo, borrachudo, mutuca, o mosquito pólvora e a nitinga. Esse, confesso, Marco, que eu nunca tinha ouvido falar. A nitinga também é um mosquitinho pequenininho. Quer dizer, nem todos são diferentes, então todos eles são diferentes? São nomes populares, né? Nome popular, muitas das vezes, ele tem um nome aqui, lá no Nordeste ele tem outro. Na Colômbia ele tem outro, então quer dizer, a maioria dos nomes que foram falados aí são nomes populares, então quer dizer, muitas das vezes não é o ideal da gente classificar, o ideal é sempre classificar pelo nome científico, porque o nome popular é igual árvore, você tem uma árvore que ela tem um nome numa região, na outra região já tem outro nome, e isso gera de certa forma um conflito, né? Uma confusão de conceito. Vamos lá, olha, para a gente encerrar, 2 ouvintes conosco, o Gedivaldo dizendo, eu uso álcool em um borrifador semelhante àqueles que a gente usava na pandemia para passar álcool 70, né? Então eu tenho um borrifador de álcool semelhante àqueles para matar a mosca, mas tem que ter uma boa mira. Não, álcool, se você passar no local, por exemplo, eu vou passar álcool ou vinagre, ele já vai espantar bastante as moscas. Você vai fazer um churrasco ou começou a aparecer mosca, você borrifa o vinagre, passa com um paninho, esse cheiro não é agradável para as moscas, então elas tendem a se afastar, tá? Então, tipo repelentes mesmo. O álcool 70 para esterilizar, né? De repente tem álcool também com aroma, né? Álcool com aroma de eucalipto, né? Esses são melhores para você espantar mosca. Você aplica o álcool, borrifa, passa o paninho, isso já vai facilitar bastante e as moscas não se aproximem. E o Franco, o último ouvinte conosco nessa quarta-feira, dizendo, olha, teve uma vez que a minha esposa estava querendo matar um pé de limão. E aí tinha uma mosca voando, parecia uma mosca varejeira, daquelas verdes, mas aí quando ele viu de perto era tipo uma abelha, mas era uma abelha muito parecida com a varejeira, aí ele não deixou ela matar não. Isso aí. Tem abelhas, são abelhas solitárias, bioluminescentes. Tadinhas. São fantásticas, não andam em enxame, não moram em enxame, moram sozinhas em tocos. São raras? De árvore, só encontra para reproduzir. Então é confundido com mosca mesmo. Olha. São as abelhas solitárias, são várias espécies que vivem em troncos. Tanto é que o pessoal quer ter essa abelha por perto, que ela é muito bonita, né? Você faz um furinho na madeira, pendura, coloca um pouquinho de própolis ali, aí você vai atrair essa abelha. E ela só encontra no período reprodutivo, você vê que interessante. Não tem colmeia dela, não? Não, ela não forma colmeia. Nem toda abelha tem essa questão social. E a abelha é chamada de inseto social. É um inseto que vive em castas. Aí tem a rainha, tem a abelha operária, tem o zangão, tem as abelhas enfermeiras, soldados, né? Você tem uma série de características e funções de cada abelha na sua casta, na sua sociedade. Por isso que é chamado de inseto social. Já essas espécies são solitárias. Que curioso. Não andam em grupo. Você vê que interessante, né? Que Como é que a natureza é sábia, né? Que curioso, olha só. Então faz um furinho num tronquinho de madeira, bota um pouquinho de própolis que ela aparece. Mas pode aparecer outras também, né? Tem várias espécies solitárias. O que você faz? Pessoal que tem chácara, quer ter essas abelhas por perto, eles penduram com araminho um toquinho, né? Faz um furinho lá de uns 5 centímetros, né? Coloca um pouquinho de própolis, acaba atraindo, ou cera, principalmente a cera, talvez até melhor que o próprio, a cera da abelha, acaba atraindo essas abelhas solitárias, elas fazem a casa ali, ficam morando ali. Que legal.
Aí você tem uma companheira perto de você lá, uma vizinha. Tá certo. Marco, querido, obrigada mais uma vez por atender os nossos ouvintes, viu? Ok. O que nós podemos fazer? Esses nomes populares, nós podemos tirar um momento só para falar de características de cada uma desses indivíduos que foram comentados aí. Só Combinado o para Adalberto me mandar. quarta-feira que vem, pode ser? Isso. Aí o Adalberto me manda, né, Adalberto? E a gente define, ó, esse tem esse comportamento, é encontrado aonde, o que ele faz, qual é a biologia dele, se ele transmite alguma doença ou não, tá bom? Perfeito, então a gente vai mandar essa listinha de nomes que o Adalberto passou e a gente faz isso na quarta-feira que vem, combinado. Então eu vou falar igual o Adalberto fala, tá joia. Tá certo. Obrigada, viu, Marco? Até semana que vem. Tá bom, tá joia. Tchau, tchau, querido.